Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós estamos falando sobre uma discussão interessante que é essa colocada lá em 2 Reis capítulo 7, que bem pode ser uma realidade para nós. Amém, irmão? Em 24 horas tudo pode mudar. E neste momento da nossa história de 2 Reis capítulo 7, é que nós vamos entender que essa mudança pode começar em você. É claro que Deus pode interferir no sentido de poder, não porque eu tenho que dar autoridade e autorização para ele, mas ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus. Mas o que Deus está fazendo em nós é nos ensinando a tomar iniciativa, não é? Vamos tomar iniciativa de andar, de fazer, de tentar enxergar, de dar os primeiros passos, de começar a obedecer, de entender que Deus nos chamou para sermos de alguma maneira, precisamos ser testemunhas da sua graça, e não somente da graça da promessa da salvação, mas a graça da vida comportamental. Aleluia, Senhor. Porque quando eu falo da gente dar testemunho dos milagres, das ações de Deus, todo mundo quer fazer e conta, e tem uma história para contar. Aleluia, graças a Deus. Mas quando você fala que Deus também quer, e principalmente na minha opinião, Ele quer que a minha vida seja referencial para outros no seu comportamento, nas minhas atitudes, no que eu faço, o que eu não faço, o que eu creio, o que eu não creio, onde eu ando e onde eu não vou andar. Qual é a minha esperança? E como é que eu vou lidando com isso todos os dias, nesse modelo de termos um equilíbrio no pensamento bíblico. Eu preciso pensar biblicamente. Nosso texto para hoje, 2 Reis capítulo 7, versos de 5 a 7, diz o seguinte: os nossos queridos que estavam lá do lado de fora do arraial da cidade, eles estavam os leprosos lá, lembra? E aí eles começaram a perceber que estavam morrendo de fome ou iam morrer de qualquer maneira. Então, de repente, eles começaram a pensar o que eu faço agora, né? Então, eles tomaram a iniciativa. Falaram, olha, já que eu tenho que morrer, eu vou me aventurar lá nos sírios. Quem sabe eles têm misericórdia, né? Não sei o que eles pensaram, mas o texto diz o seguinte: levantaram-se, pois, ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios, e chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Eles chegaram com toda a humildade, né? Sempre tem um mais corajoso à frente, todo cheio de vantagens, aquele provavelmente, talvez no estágio adiantado, né, da leprosidade, né? A palavra não é essa, né? Mas e você conhece, né? O leproso, ele vai perdendo pedaços do corpo, da carne, cai o dedo, cai o nariz, né? E ele fica apodrecendo vivo, né? Deus me perdoe. E esses eram os homens que estavam lá. E eles chegando lá não viram ninguém. Irmão, percebe que independente do seu estado, do meu estado, porque às vezes a gente acha que a gente não é nada, não é? Eu já tenho falado isso para alguns irmãos na igreja, que pensam assim, não, mas eu não sei de nada, eu não consigo abrir a Bíblia e olhar os textos, tenho texto de memória. Queridão, desculpa, mas você conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você já tem uma história para contar. Você já tem um testemunho para ser dado. Sim, você tem um testemunho para dar. Eles então chegam lá naquela situação, eles olham para aquilo que está acontecendo ali e não enxergam nada. Mas eles tomaram uma posição, eles foram, eles assumiram os seus riscos. E eu e você não podemos ser muito distante disso. Há situações que vão ser risco de fazer ou não fazer, mas se apronte, se dignifique, assuma. O verso 6 diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalo, como de um grande exército, de maneira que dissessem:
uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Então eles foram vendo coisas que não existiam. E o verso 7 diz, pelo que se levantaram e fugiram, largaram tudo, cavalo, jumento, a roupa, as armas, a comida, com medo. Então, meu querido, às vezes nós ficamos com essa picuinha de achar que a gente é incapaz, que a gente não pode. Mas lembra, Deus faz. É Deus quem faz. Ele vai adiante. O que você tem que fazer é estar lá. Entendeu? Não. Você tem que estar lá. Estar lá. Iniciativa é um dos segredos que vai fazer a gente sair de situações complicadas ou dar testemunho daquilo que Deus fez, sem que isso seja uma ameaça para quem ouve. Os 4 homens saíram nessa iniciativa de tentar fazer as coisas mudarem. A verdade é que alguns têm orgulho de dizer que nunca erraram. E a vergonha de dizer que nunca tentaram. Os que erram tentam, e os que tentam, uma hora acertam. Amém, irmão? Então, eu preciso viver um evangelho mais capacitador, mais maior, que ele possa definir a minha vida e não apenas a minha vida espiritual, se é que eu posso separar uma coisa da outra. Lembra, Deus trabalha, foi Ele que fez o que fez. E Ele continua fazendo, Ele está te preparando, te capacitando. Você só tem que aceitar. Diante de uma situação impossível, diante de uma palavra de esperança, diante de uma atitude certa, de uma iniciativa correta, veja um Deus que trabalha. Ele trabalha, Ele vive, Ele age na sua vida. Enquanto o povo sofria, enquanto Eliseu profetizava, enquanto os leprosos atuavam e enquanto caminhavam para o arraial dos sírios, Deus já tinha feito a sua parte, Deus já fez. Irmão, Deus nunca vai deixar você sozinho fazendo aquilo que é para Ele fazer. Mas também não vai fazer o que é para você fazer, entendeu? Tem um texto que eu adoro, eu amo. Né? Agora entenda bem, tá bom? Isaías 64:4 diz assim, Deus trabalha para aquele que nele... Você conhece o texto, né? Para aquele que nele espera. Que bênção é saber que Deus trabalha. Né? Deus quer usar a sua vida para mostrar como uma pessoa deve viver na terra. Nesse andar com pessoas. Nesse andar com injustiça. Nesse andar com problemas e dificuldades, que você pode tornar mais palatável. Deus quer conformá-lo com a imagem de Cristo para fazer de você um exemplo para o mundo. Já pensou nisso? E como Deus quer que vivamos em justiça e santidade? Deus quer usá-lo para pregar e ensinar o glorioso evangelho dele, de Jesus Cristo. E eu e você recebemos o privilégio mais glorioso do mundo. É ter palavra de salvação para a eternidade e palavra da graça para uma vida cheia de graça. Você foi chamado e escolhido pelo próprio Deus. Foi chamado a viver exatamente como Cristo viveu, uma vida santa e justa. Não estou dizendo perfeita. Perfeito só Deus, eu não estou dizendo perfeita. Eu erro até hoje. Eu erro mais do que eu gostaria de admitir, menos talvez do que você está pensando aí. Né? Mas eu infelizmente erro, eu tenho que pedir perdão para Deus. Lembra a história que eu já contei aqui da Disney chegando no final do expediente, tendo que dar satisfação para o grupo, do como ela serviu aqueles que estavam lá, naquele parque fantástico, maravilhoso, para que eles tenham uma boa percepção do serviço. Eu e você precisamos chegar à noite na nossa cama, talvez, no quarto, no banheiro, não sei onde você senta para acertar com Deus o seu dia, e dizer, Deus, eu hoje
eu hoje abençoei fulano quando eu fiz isso, eu disse aquilo, ou eu não disse aquilo. Hoje abençoei a nossa igreja porque eu fiz uma oferta bem, bem generosa. Hoje eu abençoei aquele povo que eu amo porque eu posso dizer o que o Senhor tem feito por mim de uma maneira que não os faça imaginar que o milagre é a medida do cristão. Por que não é? Creia nessa verdade para a sua vida, ainda que não esteja vendo. Deus te abençoe, querido. Amanhã é o nosso último encontro nesse tema. Espero que você esteja aproveitando bastante. E amanhã nós vamos ver, então, a graça de Deus sobejando. E eu espero que isso seja também uma boa esperança para todos nós. E vai ser, em algum momento Deus vai fazer isso acontecer. E eu e você precisamos estar prontos para fazer com que a graça de Deus seja vista por todo mundo. Deus te abençoe. Até amanhã.